Olá pessoal, meu nome é André Teixeira e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Lembrando que se é a primeira vez por aqui, Mosaicos e Miscelâneas é um canal de muitas coisas, mas o nosso principal projeto é o projeto Ler para quem não pode ler. Nós já fizemos muitas leituras legais até aqui, leituras divertidas, leituras complexas. Nós somos vários amigos leitores que dão a sua opinião a respeito da leitura e vale sempre a pena conferir. Os livros são divididos geralmente em capítulos ou blocos de pequenos capítulos e é só dar uma olhada nas playlists aqui do nosso canal e se divertir com o conteúdo que a gente já produziu até agora, tá certo? Não esquece, é claro, de deixar o seu joinha, de curtir e de compartilhar com as pessoas que você gosta, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a leitura de mais um livro. É isso mesmo, olha lá. Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Nós estamos lendo a coleção, né, a saga do Percy Jackson e os Olimpianos. Esse é o quarto livro da série. Então, como eu falei, vai lá dar uma olhadinha nas playlists para olhar os livros anteriores, que as leituras estão muito legais. E nós vamos continuar agora com a aventura desse nosso herói destemido e azarado, eu chamaria assim, do Percy Jackson, filho de Poseidon e nosso grande amigo. Vamos juntos nessa aventura nova? Bora lá! Então, a Batalha do Labirinto, capítulo 1. Enfrento as líderes de torcida. A última coisa que eu queria fazer nas férias de verão era destruir outra escola, mas lá estava eu, naquela manhã de segunda-feira, primeira semana de junho, sentado no carro da minha mãe diante de Good High School, na rua 81 Leste. A Good ficava em um prédio grande de arenito com vista para o Rio East. Um monte de BMWs e Lincoln Towns estavam estacionando diante dela, olhando os elegantes arcos de pedra. Eu me perguntei quanto tempo levaria até ser expulso daquele lugar. Relaxe, a voz da minha mãe não parecia nada relaxada. É só uma visita de orientação. E lembre, querido, esta é a escola de Paul, portanto, tente não... você sabe destruí-la? Paul Bloffs, namorado da minha mãe, estava de pé no portão da escola, recebendo os futuros alunos do primeiro ano do ensino médio à medida que subiam os degraus. Com seus cabelos grisalhos, roupa de brim e casaco de couro, parecia um ator da TV. Mas ele era só um professor de inglês. Paul conseguia convencer a Good High School a me aceitar no primeiro ano, apesar de eu ter sido expulso de todas as escolas que eu frequentei. Tentei avisá-lo de que aquela não era uma boa ideia, mas ele não me deu ouvidos. Olhei para minha mãe. Você não contou a ele a verdade sobre mim. Contou? Ela tamborilava os dedos nervosamente no volante. Estava vestida para uma entrevista de emprego. Seu melhor vestido azul e sapatos de salto. Pensei que seria melhor se nós esperássemos, ela admitiu. Para não o espantarmos. Tenho certeza de que vai dar tudo certo na visita de orientação, Percy. É só uma manhã. Ótimo, murmurei. Posso ser expulso antes mesmo de começar o ano letivo. Pense positivo. Amanhã você vai para o acampamento. Depois da orientação, você tem um encontro... Não é um encontro, protestei. É só na Beth, mãe. Puxa! Ela está vindo do acampamento até aqui para ver você. Eu sei. Vocês vão ao cinema? Sim. Só os dois. Mãe! Ela ergueu as mãos em sinal de rendição. Mas eu podia ver que estava fazendo força para não rir de mim. É melhor entrar, querido. Vamos. Até a noite. Eu estava prestes a sair do carro quando olhei para a escadaria da escola. Paul Bloffs cumprimentava uma garota de cabelos ruivos frisados. Ela vestia uma camiseta marrom e um jeans surrado, customizado com desenhos feitos com caneta hidrográfica. Quando se virou, vi seu rosto de relance e os pelos do meu braço se eriçaram.
Percy, chamou minha mãe. O que foi? Nada, gaguejei. A escola tem uma entrada lateral? Descendo a rua direita, mas por quê? Até mais tarde, mãe. Mamãe começou a dizer algo, mas saltei do carro e corri, torcendo para que a garota ruiva não me visse. O que ela estava fazendo ali? Nem mesmo a minha sorte poderia ser assim tão ruim. Pois sim, eu estava prestes a descobrir que a minha sorte poderia ser muito pior. Entrar sorrateiramente na escola não deu muito certo. Duas líderes de torcida de uniforme roxo e branco estavam na entrada lateral, esperando para emboscar os calouros. Oi! Elas sorriram e eu deduzi que aquela era a primeira e última vez que uma líder de torcida seria tão simpática comigo. Uma delas era loura, com gélidos olhos azuis. A outra era afro-americana, com cabelos escuros e enroscados, como o da Medusa. E pode acreditar, eu sei do que é que eu estou falando. Ambas tinham o nome bordado em letras cursivas no uniforme. Mas, com a minha dislexia, as palavras pareciam espaguete sem nenhum sentido. Bem-vindo a Good! Disse a loira. Você vai amar muito isso aqui. Mas enquanto me olhava de cima embaixo, sua expressão parecia dizer algo como quem é esse perdedor? A outra garota se aproximou tanto que me senti desconfortável. Examinei o bordado no seu uniforme e consegui decifrar Kelly. Ela cheirava a rosas e a algo que reconheci das aulas de equitação no acampamento. O cheiro de cavalos recém-lavados. Era um perfume estranho para uma líder de torcida. Talvez tivesse um cavalo ou algo assim. De qualquer modo, ela estava tão perto de mim que tive a sensação de que ia tentar me empurrar de escada abaixo. Qual o seu nome, Calo? Calo? Calouro. Ah, é Percy. As garotas trocaram olhares. Ah, Percy Jackson, disse a loura. Estávamos à sua espera. Isso fez um intenso arrepio de não percorrer a minha espinha. Elas estavam bloqueando a entrada, sorrindo de uma forma nada amistosa. Minha mão instintivamente se dirigiu ao bolso onde eu guardava minha caneta esferográfica letal, a contracorrente. Então, outra voz veio do interior do prédio. Percy! Era Paul Bloffs de algum ponto adiante no corredor. Eu nunca me sentira tão feliz por ouvir a voz dele. As líderes de torcida recuaram. Eu estava tão ansioso para passar por elas que acidentalmente esbarrei o joelho na coxa de Kelly. Clang! Sua perna emitiu um ruído metálico e oco, como se eu tivesse acabado de atingir o mastro de uma bandeira. Ai! Murmurou ela. Presta atenção, Calo. Olhei para baixo, mas aquela parecia uma perna comum. Eu estava apavorado demais para fazer perguntas. Avancei apressadamente para o corredor. As duas garotas rindo atrás de mim. Ah, aí está você! Exclamou Paul. Bem-vindo a Good! Ei, Paul, Sr. Bloffs. Olhei para trás, mas as líderes de torcida esquisitas haviam desaparecido. Percy, você está com cara de quem viu um fantasma. Ouça, eu sei que você está nervoso, mas não se preocupe. Paul me deu um tapinha nas costas. Temos uma porção de garotos aqui com dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Os professores sabem como lidar. Eu quase tive vontade de rir, como se os meus maiores problemas fossem a dislexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bem, eu sabia que Paul estava tentando ajudar, mas se eu lhe contasse a verdade, ou ele pensaria que eu estava louco, ou sairia correndo e gritando. Aquelas líderes de torcida, por exemplo, eu estava com um mau pressentimento a respeito delas. Então olhei adiante no corredor e me lembrei de que havia outro problema. A garota ruiva que eu vira na escadaria da frente. Estava lá, passando, pela entrada principal. Ai, não me veja, não me veja, eu rezei. Mas ela me viu. Seus olhos se arregalaram. Onde é a orientação? Perguntei a Paul. No ginásio. Por ali, mas... Tchau, Percy! Ele me chamou, mas eu já estava correndo. Pensei que a tivesse despistado.
Um grupo de garotos e garotas estava seguindo para o ginásio, e logo eu era apenas um entre 300 adolescentes de 14 anos, amontoados nas arquibancadas. Uma banda tocava um grito de guerra da escola, que soava desafinado como se alguém estivesse batendo em um saco de gatos com um taco de beisebol de metal. Garotos mais velhos, provavelmente membros do Grêmio estudantil, estavam lá na frente, apresentando o uniforme da Gucci, com cara de "Ei, nós somos o máximo". Professores circulavam no local sorrindo e apertando a mão dos alunos. As paredes do ginásio estavam cobertas por grandes bandeiras roxas e brancas, onde se lia: "Bem-vindos, futuros alunos do primeiro ano. A Gucci é legal, somos todos uma família". E um monte de outros slogans alegres que me davam vontade de vomitar. Nenhum dos outros futuros alunos tampouco parecia entusiasmado por estar ali. Afinal, apresentar-se aos orientadores em junho, enquanto as aulas só começam em setembro, não é nada legal. Mas na Gucci, preparamos para a excelência cedo. Pelo menos era o que dizia o folheto. A banda parou de tocar. Um sujeito de terno de risca de giz dirigiu-se ao microfone e começou a falar. Mas o som reverberava pelo ginásio e eu não tinha a menor ideia do que estava dizendo. Daria ao mesmo se ele estivesse gaguejando. Alguém agarrou meu ombro. "O que é que você está fazendo aqui?" E ela, meu pesadelo ruivo. "Rachel Elizabeth Dare", eu disse. O queixo dela caiu, como se não pudesse acreditar que eu tivesse a ousadia de me lembrar do seu nome. "E você é Percy não sei de quê. Eu cheguei a saber o seu nome todo dezembro passado, quando você tentou me matar. Olha, eu não queria... O que você está fazendo aqui, afinal?" "O mesmo que você, eu acho. Orientação. Você mora em Nova York?" "Por quê? Achou que eu morasse na barragem Hoover?" Aquilo nunca me ocorrera. Sempre que eu pensava nela, e não estou dizendo que eu pensava, ela só me passava pela cabeça de tempos em tempos, tá bem? Imaginava que ela morasse perto da barragem Hoover, já que fora lá que eu a conhecera. Havíamos passado, acho que, uns 10 minutos juntos, e nesse meio tempo eu acidentalmente a golpeara com uma espada. Ela salvara minha vida e eu fugira correndo, perseguido por um bando de máquinas assassinas sobrenaturais. Sabe, um encontro assim, bem comum? Um garoto atrás de nós murmurou: "Ei, cala a boca! Os líderes de torcida estão falando." "Oi, pessoal!" disse efusivamente uma garota ao microfone. Era a loura que me vira na entrada. "Meu nome é Tammy. E esta aqui, bem, é a Kelly." Kelly deu uma estrela. Ao meu lado, Rachel gritou como se alguém a tivesse espetado com um alfinete. Alguns garotos olharam na direção dela e soltaram uma risadinha abafada. Mas Rachel continuou encarando fixamente as líderes de torcida, aterrorizada. Tammy não pareceu perceber a agitação. Ela começou a falar sobre todas as atividades maravilhosas nas quais poderíamos nos envolver em nosso primeiro ano. "Corra!" disse-me Rachel. "Agora!" E por quê? Ela não explicou. Abriu caminho até a lateral da arquibancada, ignorando os professores de testa franzida e os resmungos dos alunos dos quais ela pisava. Eu hesitei. Tammy estava explicando que nos dividiríamos em pequenos grupos e faríamos um tour pela escola. O olhar de Kelly encontrou o meu e ela me dirigiu um sorriso divertido, como se eu estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. Ficaria mal se eu saísse dali naquele momento. Paul Bloffs estava lá embaixo com os outros professores. Ele ficaria imaginando qual era o problema. Então pensei em Rachel Elizabeth Dare e na habilidade especial que ela demonstrara no último inverno na barragem Hoover. Ela conseguira enxergar um grupo de seguranças que não eram guardas de verdade e também não eram humanos. Com o coração batendo forte, eu me levantei e a segui, saindo do ginásio. Encontrei Rachel na sala de música. Ela estava escondida atrás de um tambor na seção de percussão. "Vem até aqui!" ela chamou. "E mantenha a cabeça baixa." Eu me senti bastante bobo, escondido atrás de alguns bongos, mas me agachei ao lado dela. "Elas seguiram você?" perguntou Rachel. "Está se referindo às líderes de torcida?" Ela sentiu nervosa.
Acho que não, eu disse. O que elas são? Que foi que você viu? Seus olhos verdes brilharam de medo. As sardas salpicadas no rosto me lembravam constelações. Sua camiseta marrom dizia: Departamento de Arte de Harvard. Você. Você não iria acreditar em mim? Ah, eu iria sim, garanti. Sei que consegue ver através da névoa. Do quê? Da névoa. Bem, é como um véu que esconde o que as coisas são de verdade. Alguns mortais nascem com a habilidade de enxergar através dela, como você. Ela me olhou com atenção. Você fez isso na barragem de Hoover. Disse que eu era mortal, como se você não fosse. Tive vontade de dar um soco em um bongô no que eu estava pensando. Nunca conseguiria explicar, eu não deveria nem estar tentando. Fala pra mim, ela implorou. Você sabe o que isso quer dizer? Todas essas coisas horríveis que eu vejo? Olha, isso talvez vai soar estranho. Você sabe alguma coisa sobre mitologia grega? Como o Minotauro e a Hidra? Sim, mas tente não dizer esses nomes quando estiver por perto, ok? E como as fúrias, continuou ela animando-se. E como as sereias, e ok. Dei uma olhada pela sala de música, certo de que a Rachel ia fazer um bando de criaturas asquerosas e sedentas de sangue pular pelas paredes. Mas ainda estávamos sozinhos. Mais à frente, no corredor, ouvi um grupo de garotos saindo do ginásio. Estavam começando o tour. Não tínhamos muito tempo para conversar. Bom, todos aqueles monstros, eu disse, todos os deuses gregos, bem, eles são de verdade. Eu sabia! Teria me sentido mais à vontade se ela tivesse me chamado de mentiroso, mas a expressão de Rachel mostrava que eu acabara de confirmar suas piores suspeitas. Você não sabe como é difícil, disse ela. Durante anos eu pensei que eu estivesse ficando louca. Eu não podia contar pra ninguém, eu não podia... Seus olhos se estreitaram. Peraí, quem é você? Quer dizer, quem é você de verdade? Eu não sou um monstro. Bem, disso eu sei. Eu veria se você fosse. Você parece... Você... Mas não é humano, é? Engoli em seco. Embora tivesse tido 3 anos para me acostumar a ser quem eu era, eu nunca havia falado a respeito disso com um mortal comum. Isso é, exceto com a minha mãe, mas ela já sabia antes de mim. Eu não sei porquê, mas eu resolvi me arriscar. Eu sou um meio-sangue, eu disse. Eu sou metade humano. E metade o quê? Nesse momento, Tammy e Kelly entraram na sala de música. As portas se fecharam atrás delas com estrondo. Aí está você, Percy Jackson, disse Tammy. Chegou a hora da sua orientação. Elas são horríveis, suspirou Rachel. Tammy e Kelly ainda estavam usando o uniforme roxo e branco das líderes de torcida, segurando os pompons da apresentação. Qual é a aparência delas? Perguntei, mas Rachel parecia perplexa demais para responder. Ah, deixa ela pra lá! Tammy me lançou um sorriso brilhante e começou a caminhar na minha direção. Kelly permaneceu na porta, bloqueando a nossa saída. Elas nos haviam apanhado em uma armadilha. Eu sabia que teríamos que lutar para escapar. Mas o sorriso de Tammy era tão deslumbrante que me distraía. Seus olhos azuis eram lindos, e o modo como os cabelos balançavam nos ombros... Percy, advertiu Rachel. Eu disse algo muito inteligente, tipo... Hã? Tammy estava se aproximando. Ela estendeu os pompons. Percy! A voz da Rachel parecia vir de algum lugar muito distante. Deu fora daí! Precisei usar toda a minha força de vontade, mas consegui pegar a caneta no bolso e destampá-la. Contra a corrente, então, se transformou em uma espada de bronze de 90 centímetros, a lâmina brilhando com uma suave luz dourada. O sorriso de Tammy tornou-se uma expressão de escárnio. Ah, para com isso, protestou ela. Você não precisa disso. Que tal um beijo ao invés dessa coisa? Ela cheirava a rosas e a pelo limpo de animal. Um aroma estranho, mas de alguma forma intoxicante.
Rachel beliscou meu braço com força. Percy, ela quer morder você. Olha para ela. Para, ela tá só com ciúme. Tammy olhou na direção de Kelly. Posso, senhora? Kelly ainda estava bloqueando a porta, lambendo os lábios famintas. Vai em frente, Tammy. Está indo bem. Tammy avançou mais um passo, mas apontei a espada contra o seu peito. Para trás! Ela rosnou. Calouros! Disse com desprezo. Essa é a nossa escola, meio-sangue. Nós nos alimentamos de quem escolhemos. Então ela começou a ficar diferente. A cor se esvaiu do seu rosto e seus braços. A pele se tornou branca como giz. Os olhos completamente vermelhos. Os dentes cresceram e viraram presas. Uma vampira! Balbuciei. Então notei suas pernas. Abaixo da saia do uniforme, a perna esquerda era marrom e peluda, como o casco de um burro. A direita tinha o formato de uma perna humana, mas era feita de bronze. Uma vampira com... Não fala das pernas, disse Tammy. É grosseiro zombar disso. Ela avançou com suas pernas estranhas descombinadas. Parecia totalmente bizarra, mas ainda com os pompons. Mas eu não conseguia rir, não encarando aqueles olhos vermelhos e as presas afiadas. Uma vampira, você disse? Kelly riu. Essa lenda boboca foi inspirada em nós, seu tolo. Somos Empolsai, Severas de Hecate. Tammy aproximou-se ainda mais. A magia negra nos criou a partir de um animal, do bronze e de fantasmas. Existimos para nos alimentar do sangue de homens jovens. Agora venha e me dê aquele beijo. Ela mostrou as presas. Fiquei paralisado, sem conseguir me mover. Mas Rachel jogou um tarol na cabeça da impousa. O demônio sibilou e, com um golpe, desviou o tarol, que foi rolando pelos corredores entre os suportes das partituras. As molas chacoalhando de encontro ao couro. Rachel lançou então um xilofone, mas o demônio também o desviou com um tapa. Geralmente eu não mato garotas, grunhiu Tammy. Mas para você, mortal, vou abrir uma exceção. Você enxerga um pouquinho demais. Ela investiu contra Rachel. Não! Desferiu um golpe com a contracorrente. Tammy tentou esquivar-se da lâmina, mas consegui perfurar seu uniforme de líderes de torcida. E com um gemido horrível, ela explodiu em uma nuvem de pó sobre a Rachel. Rachel tossiu. Parecia que tinha acabado de jogar um saco de farinha em cima dela. Que nojo! Isso acontece com os monstros, eu disse. Desculpa. Você matou a minha estagiária! Gritou Kelly. Precisa de uma lição sobre espírito esportivo, meio-sangue! Então ela também começou a se transformar. Os cabelos crespos tornavam-se chamas bruxuleantes. Os olhos ficaram vermelhos. As presas cresceram. Ela veio em nossa direção. O pé de bronze e o casco ressoando descompassados no piso da sala de música. Eu sou uma empousa sênior, grunhiu ela. Nenhum herói vai me derrotar. Isso não acontece há 1000 anos. Ah, mesmo? Perguntei. Então você já passou da validade. Kelly era bem mais rápida do que Tammy. Esquivou-se ao meu primeiro golpe e rolou para a seção de metais, derrubando uma fileira de trombones com um ruído altíssimo. Rachel saiu do caminho. Coloquei-me entre ela e a empousa. Kelly nos rodeou, os olhos indo de mim para a espada. Uma laminazinha tão linda, ela disse. Que pena que está entre nós dois. Sua forma tremeluzia. Às vezes um demônio, às vezes uma líder de torcida. Eu tentava manter a mente focada, mas aquilo era muito perturbador. Pobrezinho! Riu Kelly. Você não sabe nem o que está acontecendo, não é? Logo seu lindo acampamentozinho estará em chamas. Seus amigos se tornarão escravos do Senhor do Tempo.
e não há nada que possa fazer para evitar isso. Seria até misericordioso dar um fim à sua vida agora, antes que tenha tempo para assistir a tudo isso. Eu ouvi vozes vindo do fim do corredor. Um grupo fazendo o tour se aproximava. Um homem falava algo sobre combinação de cadeados. Os olhos da esposa se iluminaram. Excelente! Vamos ter companhia! Ela apanhou uma tuba e lançou contra mim. Rachel e eu nos abaixamos. A tuba voou sobre as nossas cabeças e quebrou a janela. As vozes no corredor se calaram. Percy! Gritou Kelly, fingindo-se assustada. Por que você atirou aquilo? Eu estava surpreso demais para responder. Kelly pegou um suporte de partitura e atingiu uma fileira de clarinetas e flautas. Cadeiras e instrumentos musicais desabaram no chão com um estrondo. Para! Eu gritei. As pessoas agora disparavam pelo corredor, vindo em nossa direção. Hora de cumprimentar nossos visitantes! Kelly arreganhou as presas e correu para as portas. Fui atrás dela com contracorrente. Precisava evitar que ela ferisse os mortais. Percy, não! Gritou Rachel, mas eu não percebi o que Kelly pretendia até que fosse tarde demais. Kelly abriu as portas. Paul Bloffs e um grupo de calouros recuaram em choque. Eu ergui a minha espada. No último segundo, a esposa se virou para mim como uma vítima apavorada. Oh, não, por favor! Ela gritou. Eu não podia parar a lâmina, que já estava em movimento. Segundos antes de o bronze celestial atingi-la, Kelly explodiu em chamas como um coquetel molotov. Ondas de fogo lançaram-se sobre tudo. Eu nunca vi um monstro fazer algo assim, mas não tinha tempo de pensar no assunto. Recuei para a sala de música, enquanto as chamas engoliam o vão da entrada. Percy! Paul Bloffs parecia totalmente atônito, fitando-me através do fogo. O que é que você fez? Adolescentes gritavam e corriam pelo corredor. O alarme de incêndio soava. Os splinkers do teto silvaram, ganhando vida. Em meio ao caos, Rachel me puxou pela manga da camisa. Você precisa sair daqui. Ela estava certa. A escola estava em chamas e a culpa seria atribuída a mim. Os mortais não conseguiam ver com perfeição através da névoa. Para eles, pareceria que eu atacara uma garota indefesa diante de um grupo de testemunhas. Não havia como explicar. Dei as costas para Paul e disparei para a janela da sala de música destruída. Oi. Eu acho muito divertidas as aventuras do Percy. Como eu falei lá no começo, ele é um herói meio sangue, porque ele é filho de Poseidon e da mãe dele, que é humana. E ele também vive muitas aventuras por conta disso. Por ser meio sangue, os monstros vivem perseguindo ele. E até os 12 anos de idade, quando ele acaba descobrindo que ele é filho de um deus grego, ele havia passado por uma escola por ano. Então, durante toda a vida acadêmica dele, desde criança, na verdade, desde o jardim de infância, sempre acontecia coisas esquisitas com ele. Tem até uma história que ele conta rápido, que ele, no berço, tinha uma cobra, quando ele era criança, e ele mata essa cobra sem saber como. E durante toda a vida dele, essas coisas vão aparecendo, e ele nunca consegue explicar. Agora tu já sabe, já faz um tempo que ele sabe que ele é um semideus, mas aparentemente o azar dele não acaba. Os semideuses têm esse azar, os monstros estão sempre perseguindo eles. Bom, começou a história agora da Batalha do Labirinto. Ainda nem entrou na história principal, é só um início aí, mas eu espero que vocês gostem do que está vindo aí pela frente. Eu gosto bastante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de curtir e de compartilhar o vídeo com as pessoas que você gosta. Um grande beijo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.